Bom, cofator de um elemento, né? Então, dado uma matriz quadrada aí, por exemplo, aqui uma matriz A genérica, A. Vamos colocar uma matriz de ordem 2 aqui, ó. A11, A12, A21 e A22. Então, matriz 2 por 2. Nós temos que cada um dos elementos dessa matriz possui um cofator. Cofator é um número associado a esse elemento, com base numa regrinha, tá? Então, olha só para você ver, ó. Se eu tiver que calcular o cofator do elemento A11, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre assim, ó, colocar aqui menos 1, esse menos 1 não muda, elevado aqui em cima a linha mais a coluna que esse elemento está. Então, tá aqui, ó, linha 1, coluna 1. Tá? Então, 1 mais 1, beleza? Isso daí, esse número, né? Eu vou multiplicar pelo determinante. Então, vou usar a barra para simbolizar o determinante, né? Da matriz que sobrar quando eu tirar a linha e a coluna que esse elemento está. Então, repara, ó, esse elemento é esse aqui, o A1. Então, eu vou lá e tiro a linha que ele está. E tiro a coluna que ele está. Tá vendo? Tá vendo que sobra só o A22? É ele que eu vou utilizar ali, beleza? Então, aqui o determinante A22. Nesse caso, seria o próprio A22, né? Então, esse é o procedimento, tá vendo? Aí acabou, essa é a ideia, tá? Então, vamos pegar mais um aqui aleatório, ó, cofator, tá? Do elemento A22. Agora eu mudei aqui para baixo, estou olhando para esse elemento, né? Então, vamos lá. Sempre menos 1, igual aqui, menos 1, elevado a linha mais a coluna, então 2 mais 2, tá? 2 mais 2, vezes o determinante do que sobrar, da matriz que sobrar quando você tira a linha e a coluna que esse A22 está. Então, olha aqui, ele está aqui, vou tirar a linha e vou tirar a coluna. Sobrou o A11. Então, é ele que eu vou colocar lá, beleza? Então, aqui A11. Antes de partir, então, para um exemplo numérico, de forma geral, você tem que, ó, o cofator, tá? O cofator de um elemento qualquer A, I, J é igual ao menos 1, somado a linha mais a coluna, ou seja, I mais J, né? Vezes o que a gente chama de determinante aí que sobrou, né? Que a gente está chamando aí, tá? Eu vou colocar assim, ó, determinante de IJ, beleza? Aí você entendeu que esse determinante é a matriz que sobra quando você tira linha e coluna. Então vamos para um exemplo numérico que eu faço questão de fazer aí com a matriz um pouco maior, inclusive. Vamos fazer com a matriz de ordem 3. Então vamos imaginar aqui uma matriz B. Assim, ó, 1, 2, 0, menos 1, 3, 1, 0, menos 2, 0. Então tá aqui a nossa matriz. 3 por 3. Então, imagine você, ó, eu vou trazer aquela ideia para cá. Então, um cofator de um elemento B e J qualquer dentro dessa matriz vai ser menos 1 elevado a I mais J vezes aquele determinante IJ aí, que é o que sobrou, tá? Então, vamos nos basear nessa nossa ideia aqui e vamos fazer alguns cofatores aí para alguns elementos. Então, vamos lá. Imagina que eu quero o cofator do 3 aqui, ó, o elemento que está aqui no meio, beleza? Então, ó, cofator. E aí esse elemento, eu vou chamar ele de B, né? Bzinho, tá?
ele está na linha 2, coluna 2, B22. Tá? Nós sabemos que ele é o 3. Vou colocar aqui em cima, ó. Nós sabemos que ele é o 3. Não é legal você colocar o número, porque você pode ter matriz que só tem elemento igual a 3, né? Que tem vários elementos iguais a 3, então fica confuso. É melhor colocar a posição, tá? Então vamos lá. Isso vai ser igual, e aí vamos fazer as contas, ó. Menos 1, que sempre aparece, elevado a i mais j, ou seja, 2 mais 2, 2 mais 2, vezes o determinante do que sobrou. Então, olha só, se eu tiro a linha e tiro a coluna onde está o 3, repara que está sobrando aqui, ó, 1, 0, o outro 0 e um outro 0 aqui. Então, eu vou escrever eles nesse jeito, ó, 1, 0, 0, 0. Pronto. E aí faço essa conta. Repara aqui, ó, que nós temos, né, no início aqui, esse menos 1 ele vai estar elevado a 2 mais 2, que é 4. Menos 1 elevado a uma potência par fica mais 1. Né? Então isso aqui na verdade é para variar o sinal só. Né? Então fica 1 positivo. Eu nem vou escrever porque ele está na multiplicação, não vai afetar em nada. Beleza? Então, minha preocupação vai ser o determinante dessa outra matriz aqui. Repara que no nosso exemplo anterior, acabava sobrando só um número para o determinante. Por quê? Porque a nossa matriz inicial lá era uma matriz menor, né? Uma matriz de ordem 2. Aqui nós estamos com uma matriz de ordem 3. Então, se você for para uma matriz de ordem 4, né, você vai ter aqui esse determinante, aqui vai ser de uma matriz de ordem 3, e assim sucessivamente. Então, vai só aumentando aí, tá? Então, esse determinante, você sabe que ele é diagonal principal, né? 1 vezes 0, que dá 0, menos diagonal secundária, que também dá 0, né? Produto aí. Então, esse cofator é 0, tá? Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar um outro elemento qualquer aqui, então. Vou apagar aqui os riscos que eu já fiz. E vamos escolher aqui, vamos pegar esse menos 2 aí embaixo, ó. Esse menos 2. Então, nós vamos trabalhar com cofator, né? Um cofator do elemento que está no Bzinho, e ele está na linha 3, na coluna 2. E aí, vamos fazer a continha, ó. Menos 1 elevado à linha 3 mais a coluna 2 vezes determinante do que está sobrando. Então, vamos lá. Ó. Tirei aqui a linha, tirei a coluna que ele se encontra. Então, está sobrando aqui, ó, 1, 0, menos 1 e 1. Vou repetir isso aqui, então. 1, 0, menos 1 e 1. Pronto. Fazendo essa continha aí, ó. Aqui você vai ter 3 mais 2 sendo 5. Menos 1 elevado a um expoente ímpar vai ficar negativo. Então, opa, isso aqui eu vou levar para lá. Né? Então, vai ficar menos 1. Eu vou colocar só o sinal de menos porque ele está multiplicando. Né? O menos 1 multiplicando, ele só vai trocar o sinal ali, tá? E aí vamos ver o que vai dar o determinante dessa outra matriz aqui, né? Eu estou destacando de laranja, vamos continuar. Ó. Diagonal principal, 1 vezes 1 dá 1. Diagonal secundária, deu 0. Então vai ficar 1 menos 0, que é igual. Né? Aí você vai ter 1 menos 0 sendo 1, e o sinal de negativo lá de fora, então menos 1. Tá? Se você tem dúvida aí em relação a esse determinante, né, tem o vídeo também explicando como calcular o determinante de uma matriz de ordem 2. Mas isso daí é mais tranquilo. Né? E basicamente o exemplo é esse, galera. Não tem muito o que falar a respeito, não. Né? Então, menos 1 elevado à linha mais a coluna. Ficar atento ao sinal.
vezes o determinante do que está sobrando. Então, o que está sobrando aí pode ser uma matriz de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, tá? Tudo depende do tamanho da matriz que você está lidando, beleza? E fazer a conta com calma, dá tudo certo. Então é isso, até a próxima.